Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Letícia Versosa e esta é a sétima temporada do podcast do Em Respeito a Mim Mesma. Aqui, nesta sétima temporada, eu falarei sobre as paixões do Eneagrama, que também são conhecidas como pecados ou vícios emocionais de cada uma das mulheres do Eneagrama. E para explicar sobre as paixões, é importante eu contar para vocês que o Eneagrama tem origem nos atributos divinos, que são a mesma origem dos sete pecados capitais. E aqui no Eneagrama, os atributos divinos eles são conhecidos como virtudes. E virtudes são exatamente o que eu trabalho na mentoria Gestar e Parir, que é um programa de integração para você dar luz a uma nova versão de si. Lá no Gestar e Parir, eu trabalho a integração de cada uma dessas virtudes para que você seja uma mulher inteira, né? Que você não seja só mais uma parte, que você consiga integrar cada uma das virtudes das mulheres do Eneagrama. Porém, as virtudes são reconhecidas em cada mulher quando elas já estão em seus níveis mais elevados de consciência, quando elas já tomaram o seu caminho de desenvolvimento e estão mais próximas da fonte essencial. A distorção dessas virtudes reflete a máscara da nossa personalidade, que é a nossa forma mais humana, tá? Que é quando a gente está em níveis médios e baixos de consciência. E é aí que esta virtude se torna uma distorção. E se torna, né? A gente chama ela de paixão ou pecado do Eneagrama. Inclusive, por ter a mesma origem dos pecados capitais lá nos atributos divinos, é que as paixões possuem a sua mesma nomenclatura. São a ira, o orgulho, a inveja, a avareza, a gula, a luxúria e a preguiça, que no Eneagrama ainda são acrescidas da vergonha, paixão da mulher 3, e do medo, paixão da mulher 6. As paixões não devem ser entendidas na sua forma literal, tá? Palavras, medo, as palavras vergonha, a palavra inveja, não deve ser entendida na forma literal, como a gente conhece. E é por isso que eu estou aqui nesta sétima temporada, para explicar para você como é a leitura do Eneagrama de cada uma dessas paixões. E o processo evolutivo com o Eneagrama, ele se inicia exatamente em compreender a sua paixão e pegar o seu caminho de desenvolvimento rumo à sua virtude. Vamos lá? A paixão da mulher 9, a preguiça. A preguiça é a paixão da mulher 9. E é importante eu te dizer que as palavras preguiça, inércia psicoespiritual e indolência possuem o mesmo significado para o Eneagrama, que é a tendência que a mulher 9 tem em adormecer a si mesma. A preguiça no Eneagrama se refere à propensão que todas nós temos à inconsciência de nossas experiências interiores, de forma que é comum vivermos no piloto automático e não respondermos conscientemente aos nossos sentimentos, crenças e experiências. E que provavelmente, se nós estivéssemos conscientes deles, nós seríamos motivadas a termos comportamentos diferentes dos que nós temos quando estamos no piloto automático. Para a mulher 9, a sua preguiça ou a sua inércia psicológica se manifesta como adormecimento dos seus sentimentos. Se manifesta em sua incapacidade de saber o que quer, em sua dificuldade em entrar em contato consigo mesma
e em sua relutância ao expressar opiniões fortes ou a declarar a sua vontade ao mundo. A paixão da preguiça na mulher 9 aparece como a desatenção consigo mesma, aparece como negligência, como abafamento ou redução de sua vida interna, ou, em outras palavras, como redução do contato com o seu feminino. Talvez a mulher 9, a olhos nus, não pareça nem um pouco preguiçosa, se considerarmos o termo preguiça como usamos no dia a dia, que seria a relutância em fazer coisas, embora ela seja, principalmente quando se trata de prestar atenção a si mesma. O termo que foi usado lá no início do Eneagrama para definir a paixão da mulher 9, de acordo com a tradição contemplativa cristã do século IV, era assédia. Assédia deriva da palavra grega achedia. Já digo para vocês que eu não tenho certeza se a pronúncia é essa, tá? Mas é Achedia, que o significado é que quer dizer sem cuidado, né? O significado da palavra é sem cuidado. A assédia se referia a uma preguiça da psique e do espírito, e não uma tendência à inação, como nos leva a pensar a palavra preguiça usada nos nossos termos de hoje. Em termos psicológicos, a assédia manifesta a perda da interioridade, a rejeição para ver e a resistência à mudança. Então, vou repetir porque isso é importante. Em termos psicológicos, a assédia manifesta a perda da interioridade, a rejeição para ver e a resistência à mudança. A mulher 9 se torna preguiçosa, sobretudo, a não enxergar a sua vida interna, o seu feminino, tanto que ela perde o sentido do próprio ser, e é bem comum que ela não tenha consciência disso. A inércia psicológica da mulher 9 pode ser traduzida também como uma mulher desprovida de fogo e paixão, que sofre de perda da essência e da imaginação. A paixão da preguiça psicológica também reproduz uma apatia aos seus sentimentos, que pode ser algo visível, como acontece com uma mulher 9 que não comunica muito sobre si mesma, como pode também ser escondida, como acontece quando a mulher 9 escapa para uma compensação excessiva e transmite de forma muito ativa um temperamento gentil e jovial. A paixão da preguiça psicológica torna a mulher 9 surda às suas vozes interiores, o que causa uma espécie de eclipse de sua observadora interna. Sob a sua influência, sob a influência da sua paixão, a mulher 9 inconscientemente se esquece de si mesma, perdendo contato com suas próprias emoções, com os seus instintos e com a sua habilidade de detectar e agir com seus impulsos animais. Por isso, a preguiça implica um senso de não querer ver, de não querer estar em contato com a sua própria experiência. Tal característica afeta diretamente a habilidade da mulher 9 de estar consciente do seu padrão interno. Afinal, todas precisamos primeiro ter consciência dos nossos padrões internos para podermos então construir a nossa estrada rumo ao ser consciência. E a mulher 9 pode viver fechada em sua própria casca de semente até que finalmente aprenda a estabelecer contato com o desejo de abri-la. Essa semana eu fico por aqui.
Eu agradeço você que escuta meu podcast e convido você a dividi-lo com outras mulheres, a compartilhar-o com outras mulheres, porque eu acredito muito que quanto mais mulheres conscientes nesse mundo, maior é a probabilidade que a gente tem de torná-lo um lugar melhor, tá bom? Muito obrigada e a gente se vê semana que vem.